Tá gravando já, pode começar. Tá bom. É, ok. Então, tá, primeiramente, boa tarde aí a todos. E pedir desculpa aí pelo cancelamento da aula de terça-feira. Eu tive um problema aqui e acabou que eu avisei meio em cima da hora para o Pedro. A gente acabou decidindo por cancelar e transferir o que eu ia falar na quinta para hoje. E só também, se vocês notaram, né, eu demorei bastante a fazer o upload lá no GitHub, mas agora já tem lá, tem dois exemplos. Um eu vou falar hoje um pouco dele, que é utilizando correções de Van der Waals para sistemas, nesse caso, sistemas 2D, um bileia de grafeno, e tem um exemplo do grafeno também. A maioria das propriedades já está lá. Tem um script para calcular o parâmetro de rede, como a gente fez para o silício, de duas maneiras. Uma, manualmente, a gente coloca os parâmetros, e a outra usando o VC Relax do Quanto Expresso. E outra tem banda, densidade de estados, e tem duas coisas que eu estou devendo ainda que eu vou colocar, são os adátomos, que foi o que eu falei na aula passada. Porque eu reparei que o número de passos iônicos, ou seja, daquela relaxação que eu mostrei, é muito grande. Eu tô fazendo uma relaxação prévia num computador mais potente que o meu, e vou deixar só os dois últimos passos para vocês. E vou colocar em um outro arquivo a relaxação completa que eu fiz nessa outra máquina. Aí vocês dão uma olhada lá, você vai ver que são, sei lá, tem alguns que chegam a 15, 20 passos, e aí demora significativamente. Então eu pego desses 15, 20, pego os dois últimos e monto um input com o antepenúltimo, né? E aí ele vai fazer 2, 3 passos de relaxação e vai parar. Eu fiz para o átomo de boro no grafeno e fônons. Eu terminei ontem os inputs dos fônons. Esse é um que não eu vou disponibilizar do jeito que está, mas eles demoram significativamente. Então, assim, eu sugiro, quando se fazer essas contas, deixe o script de uma noite para outra. Vai demorar algumas horas, né? Para poder fazer. Mas esses ainda não estão lá. Então, você tem dois tutoriais que já podem começar a mexer lá e dar uma olhada no que. Um eu vou falar hoje aqui. O que eu pretendo falar hoje é o grafeno, bilayer com correções de Van der Waals, e essa interpretação do output, porque alguém colocou lá no grupo que eu consigo fazer as contas, os scripts são semi-automáticos, né? Mas eu não consigo interpretar. Então, assim, eu vou fazer um passo a passo no output, olhando cada quantidade. E, assim, o output tem muita coisa, né? Tem coisas ali que eu usei e também tem energias que eles reportam que eu nunca utilizei. Então, assim, tem algumas coisas que nem eu sei muito bem ali quais as funções que elas estão lá, mas, assim, eu sei comentar sobre elas e quem precisar pode procurar mais a fundo o que precisa, tá? Então, começando, o que eu vou falar hoje é do bilayer de grafeno, né? O grafeno, como a gente viu na aula passada, é uma monocamada com a espessura de uma camada atômica, né? E o parente anterior ao grafeno é o grafite, que são várias dessas camadas empilhadas, né? Uma vez que você consegue extrair uma camada, você pode colocar duas, três bileias, trileias de grafeno, né? Então, aí aqui entra uma questão fundamental da teoria. A gente consegue descrever, porque o grafeno ele tem ligações do tipo covalente no plano, e entre elas tem uma ligação muito mais fraca. E essas ligações fracas, a gente se pergunta, elas conseguem ser bem descritas dentro das aproximações que a gente tem no DFT? Então, o que a gente vai falar é isso. Eu vou mostrar que funciona razoavelmente, não muito bem. O que eu vou mostrar aqui é o GGA e um tipo de correção Van der Waals. Aí o que eu sugiro a vocês nos scripts lá tá tudo, tá sempre assim, GGA e correção Van der Waals. Eu sugiro que vocês peguem o script e façam com LDA e ver o resultado que dá. LDA puro, sem correção nenhuma. É uma coisa interessante, porque as aproximações, o GGA, o LDA, você vai ver que ele tem alguma coisa para descrever o Van der Waals, só que ainda não é suficiente.
Então, aí entra essas correções. Inclusive, eu vou falar disso mais para o finzinho, né? Que é uma coisa da dupla contagem, né? Então, basicamente é isso. A gente tem duas camadas de grafeno, elas estão empilhadas de uma determinada maneira, esse é o empilhamento AB, que a gente chama. E agora o que eu quero saber é qual a distância interplanar dessas duas folhas de grafeno. Aí o que eu faço, se você fizer isso diretamente no Expresso, você pode simplesmente dar essas duas folhas, elas não podem estar extremamente distantes, e o Expresso vai fazer automaticamente a relaxação e baixar o mínimo dessa distância. Só que eu quero traçar a curva, eu quero olhar para cada ponto, ou seja, para cada distância D1, o D, eu calculo uma energia total. Eu aumento a distância e calculo a energia total. E vou fazendo isso até traçar uma curva que vai ser algo desse tipo aqui. Ou seja, no eixo X eu tenho as distâncias em angstrom, no eixo Y as energias em... Quando eles estão muito próximos, essa distância, essa energia começa a ficar muito desfavorável, né? Eles não querem ficar muito próximos. Então você vê que eu tenho energia lá de menos 20 Rydberg. E aí eu vou, à medida que eu for afastando, ela vai diminuindo até que aparentemente ela tem um platô ali já para 6 anos, alguma coisa. Só que, olhando a figura assim, é difícil ver onde está o mínimo, né? Então, se você der um zoom na região ali por volta de 4 angstrom, ou de 3,5 a 6, desculpa, você vê que tem um pequeno mínimo ali, bem raso, como a gente chama, e o valor de D ali é 4,4 angstrom. Tá? E aí, pergunta agora, esse valor é bom, é ruim? Se você for comparar, eu não sei se eu coloquei aqui, o valor experimental é por volta de 3,4 angstrom, ou seja, a gente está superestimando essa distância em 1 angstrom, basicamente, com o GGA. Isso claramente é muito ruim, né? E aí eu vou fazer uma coisa ao contrário aqui, eu estou começando mostrando os resultados, e aí depois que eu mostrar, eu vou falar um pouco sobre a teoria dessas correções. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que não descreve bem, mas descreve alguma coisa, existe um mínimo ali. Né? Tem alguns funcionais que você fizer, ele simplesmente não liga, né? As duas planos de grafeno não vão ter ligação, você nunca vai ter um mínimo, né? Então, esses não descrevem de maneira nenhuma. E aí, o que eu falo ligo a correção que a gente chama de correção de Van der Waals. Essa é a correção Grimm tipo 3. Ele tem a primeira correção que ele lançou uma segunda. Eu tenho um slide mais para frente mostrando todas elas que estão implementadas no Conta Expresso. Algumas custam muito pouco, é muito barato. Essa conta com e sem a correção de Van der Waals não faz diferença computacional quase nenhuma. Outras já requerem um custo computacional um pouco maior. Então você tem que sempre olhar o que você quer, o quanto você conhece do seu sistema para poder escolher uma ou outra. E aí, mais uma vez, a curva é muito similar à anterior. Se você plotar as duas em cima, você só vê uma diferençazinha numa região ali no meio. E quando você faz o zoom, você vê que aquele mínimo que era em 3,4, desculpa, em 4,4, ele passa para 3,6. Muito mais próximo do valor experimental de 3,4. Então, assim, a gente vê que a correção melhora e essa é uma correção muito utilizada, essa D3 do Quanto Expresso, porque ela é superior a D2, que foi a primeira lançada, e não tão custosa computacionalmente quanto as outras, que do Tchatchenko, Scheffler, essas são um pouco mais, são melhores de acurácia, mas computacionalmente elas custam mais. Então, ou seja, eu consegui sair de um mínimo interlayer distance de 4.4 com GGA puro para 3.6 com essa correção de Van der Waals. Agora a pergunta é, o que essa correção, como ela é feita? Qual a teoria por trás? Eu não vou me estender muito, eu só quero antes disso, deixa eu só colocar aqui. Então, esse aqui é, mais uma vez, o nosso input típico lá. Típico, não vou comentar nada sobre o resto, é só sobre a correção. Você simplesmente inclui uma flag lá, se VDW underline correction core, e nesse caso eu escolhi a DFT D3. E se você for na página do Conto Expresso, você tem 4 tipos de correção.
essa GRIM D2, que é a mais simplificada, GRIM D3, que é uma evolução da anterior, e do ponto de vista computacional ela não é muito diferente do custo. O Tchatchenko-Scheffler, que aí já é uma teoria um pouco mais elaborada, e essa XDM, que eu confesso que eu nunca olhei nem como ela é feita, qual a teoria por trás dela. Então, eu vou só comentar aqui, então, o que a gente viu foi o seguinte, no cálculo, agora essa figura aqui é uma figura, não é resultado de nenhuma conta explícita. O que a gente tem é o seguinte, que essas interações de Van der Waals, elas têm de longo alcance. Se você olhar ali, vocês lembram das aulas de física básica, você tem lá o coeficiente 1 sobre R6, aí você vai botando ordens superiores. Aqui só vou me limitar à correção de 1 sobre R6. Então, essas interações são de longo alcance. Isso no DFT não é muito bem descrito, porque você tem flutuações de carga e você tem que, de alguma maneira, calcular a força entre dois átomos, vamos botar distâncias grandes, devido a essas flutuações de carga. Então, o PBE é aquilo que a gente viu, ele tem um mínimo ali, mas não é ele dá até uma curva ali, né, como exponencial de E elevado a menos R, e o mais preciso seria essa curva azul. Tá, né? Então, o que a gente quer é uma maneira de adicionar algo à teoria que possa chegar mais próximo dessa curva azul. Esse aqui, aí uma coisa, nesse gráfico aqui, o que ele faz? Ó, ele bota o que seria, que é a energia total, e a energia que sai do DFT, e mais uma correção de dispersão. Essas correções de Van der Waals também são chamadas de correções de dispersão. Tá? Então, o que eu quero é uma equação desse tipo, onde eu tenho que a minha energia total agora é a energia que eu tiro do DFT, mais uma correção devido a essas Van der Waals. Tá? Então, a correção que eu vou utilizar, a correção de Grimm, ela é uma coisa desse tipo, assim, ela é um termo só, o RS6, o inverso de RS6, ela não corrige os outros termos superiores, e ela tem um coeficiente, que ele chama de C6, porque é o termo, que é o que acompanha o termo RS6, de AB. Ou seja, ele vai calcular, é uma aproximação semi-empírica, né? Ele vai calcular esse C6, o Grimm 2 é semi-empírico, o Grimm 3 é um pouco melhor. Ele vai calcular esse C6 para pares, né, de átomos, pares AB de átomos, né? E aí, com isso, ele vai montar uma espécie de tabela, e toda vez que ele precisar incluir a correção, ele vai pegar esse C6 com as distâncias apropriadas e vai somar na energia da densidade total. Agora, tem uma coisa que é o seguinte, quando você... Eu não coloquei nesse paper, tem um paper famoso do grupo do professor Nicolau Marzari, e quando você olha lá, eles optaram por um funcional que chama de o PBE revisado. Porque se você lembra daquela minha figurinha inicial, eu não vou voltar, senão vai... O meu PBE, ele ainda tinha um mínimo ali, né? Ou seja, ele de alguma maneira ele inclui a correção de dispersão. Essa maneira não é clara, porque se você lembra da aula do Pedro, essas aproximações GA, LA, elas não têm você não tem uma equação onde você possa olhar, esse termo está contribuindo com isso para essa curva, né? Então, assim, a gente costuma dizer que elas não têm um parâmetro controlável, né? Então, ele procurava nesse paper um funcional que se comportasse como essa curva verde. Ou seja, ele não incluísse nenhuma correção, e a correção ia vir toda do termo de dispersão. Então, quando você for fazer as suas contas, você tem que tomar cuidado com isso. Isso é uma coisa que a gente chama de double counting. Quando você fizer, eu vou antecipar já o resultado, quando você fizer essa conta para o LDA puro, você vai ver que ele dá uma distância de ligação muito boa comparado com o GGA. Ou seja, de alguma maneira, esse termo, para o grafeno, né? Isso é importante. De alguma maneira, para o grafeno, existe algum cancelamento de erros que ninguém entende, e ele consegue descrever bem, mesmo não tendo essas forças de dispersão explicitamente. Aí, ou seja, quando você vai fazer a correção, idealmente você quer que o termo principal, que é a energia total do DFT, não carregue nada do efeito que você está corrigindo. Porque se você carregar, você vai ter essa coisa que eu falei do double counting, né? Você está contando duas vezes o mesmo efeito.
Então, por isso que nesse paper eles estavam avaliando energia de esfoliação de materiais 2D, e aí eles usaram esse Revise de PBE, e aparentemente não leva, ou leva muito pouco, tem muito pouco incluído nele essas correções de dispersão. Então, os exemplos estão lá, e se vocês quiserem testar, eu tenho que checar nessa versão nova do Quanto Expressa, porque as versões anteriores, quando você ia tentar rodar o Tchatchenko-Scheffler, você tinha que recompilar. Eu não testei, eu vou dar uma olhada nisso para ver se essa versão 6.5 também tem esse problema, porque se tiver, eu posso tentar mandar para vocês as instruções de como recompilar, mas só de utilizar vocês testarem LDA, GGA, o GRIM 2 e o GRIM 3, já vocês vão ter uma boa ideia de como funciona e os valores, os resultados que vocês vão obter. Então, aí vocês peguem esses exemplos, façam as curvas e dêem uma olhada. Depois a gente pode discutir eles mais para frente. Então, só para terminar essa parte, eu estou fazendo para o grafeno e eu espero botar um script também para o parâmetro de rede do grafite. Porque, como eu disse, o parâmetro de rede para esses sistemas Van der Waals, em geral, são mais superestimados pelo GGA do que o normal, né? Então, eu vou tentar colocar um exemplo para o grafite, para que vocês deem uma olhada lá e possam ver em detalhes como isso funciona, tá? Então, só voltando aqui, o Tchatchenko-Scheffler, não tem nada dizendo se você tem que recompilar ou não. Isso é só coloquei de novo aqui quais são as opções que a gente tem dentro do Quanto Expresso. E se tinha mais alguma coisa. Não, então testem lá, já está lá no GitHub já o output. Eu botei o pseudopotencial, dei uma olhada que tem dois diretórios. Um para o grafeno, onde está o pseudopotencial, está lá dentro, e o outro para o bilayer de grafeno. Esse eu não coloquei o pseudopotencial, é só pegar o que está na outra parte do grafeno, tá? E tem os scripts. O que eu ainda vou incluir lá do grafeno é a estrutura de banda projetada, isso não está lá ainda, tá? Mas isso devo colocar até o final de semana aí. Mas já tem bastante coisa para vocês mexerem lá. E agora eu vou passar para a segunda parte, que é essa análise do output, né? Porque você termina de rodar a conta, você tem um output com algumas centenas de linhas, e às vezes fica difícil entender, né? Tem coisas que são tão óbvias quanto essa primeira sessão, só os papers do Quanto Expresso, quando foi compilado, nada de muito especial. Aí fala sobre o que está dando serial paralelo, e dá mais algumas informações sobre o seu potencial. Aqui também sobre eu vou passar mais rápido essas partes que são razoavelmente óbvias para poder me concentrar nas outras. Então, a densidade do grid de ondas planas e algumas outras informações. Aí aqui já é o primeiro bloco que tem alguma informação relevante. Algumas delas eu já comentei numa aula passada, que é o índice da rede de Bravais, parâmetro de rede, volume da célula, número de átomos e tal. Aí esse aqui é o número de estados de Conchan, né? Esse você consegue controlar via aquela flag que eu falei numa das aulas anteriores, que é NB-ND, o número de bandas que você está incluindo no cálculo. Porque eu não sei se eu comentei isso quando eu estava falando dos métodos. Quando o nosso sistema é uma matriz gigantesca, né? Você tem centenas de autovalores, né? Mas você não está interessado em todos eles. Você não quer saber o que acontece na banda a 50 electronvolts acima do nível de Fermi. Você quer saber no entorno do nível de Fermi e os estados ocupados. Então, quando o Quanto Expresso faz a diagonalização, ele não calcula todos os autoestados. Ele calcula um número mínimo. Ele tem até um esquema esperto de diagonalização, onde ele calcula o alto valor de mais baixa energia. E aí depois ele tem que fazer uma transformação para calcular o segundo alto valor de mais baixa energia. Então ele só calcula alguns altovalores da sua matriz, porque senão seria impossível você calcular todos eles. E aí aqui é onde você controla o número de estados de Conchan, quer dizer o número de bandas que você tem na sua conta.
E quanto maior esse número, mais pesado fica o cálculo. Então, a gente só mexe nisso quando é extremamente necessário. Quando você vai fazer cálculo GW, aí você tem que usar um número exorbitante de estados vazios, que a gente chama, né? Acima do nível de Fermi. Então, é um parâmetro que você tem que olhar. Os outros, a gente já comentou, energia cinética de corte, de densidade de carga, o mixing. E tem um aqui que eu não fiz um highlight, mas é o número de interações. Ele vai, como eu falei, quando você mistura a densidade nova com a anterior, não é uma mistura simples, você pega densidades anteriores também. Então aqui ele está dizendo que vai misturar com 8, a média de 8 anteriores, tá? Então, passando no próximo bloco, aí tem informações sobre os parâmetros de rede, né? Esse, como sistema hexagonal, eu tenho dois, né? O CLDM1, que é o A, que é no parâmetro, o Let's parâmetro do grafeno, né? No plano, e tem o C, que é o perpendicular, né? Esse aqui, o C, se você olhar, ele é enorme, né? Porque, como eu estou simulando um sistema 2D, eu quero que ele esteja isolado. Então, esse C tem 20 angstroms de tamanho. E depois vem, E depois vem as coordenadas os vetores da rede, né? A1, A2 e A3 em unidade do parâmetro de rede. E embaixo é a mesma coisa, só que em termos da rede recíproca, né? Tá em unidade de 2π sobre A. Tá? E seguindo aqui, aí agora tem umas coisas realmente interessantes, que esse aqui é para o grafeno. Então, eu comentei isso em alguma outra aula, agora eu vou falar um pouquinho mais de detalhe, que ele simplesmente calcula todas as operações de simetria do seu sistema. Tá? O grafeno ele achou 24 operações de simetria, e depois que ele diz quantas tem, ele coloca todas elas explicitamente. Então, ele achou 24 operações de simetria, algumas são óbvias, como identidade, aí são rotações em torno de eixo, e ele vai listar todas elas. Isso, claro, se você tiver a flag lá no início, verbosity equals high, que aí ele vai imprimir tudo. Se você não fala nada, isso aqui não aparece, tá? Então tem que tomar mais cuidado. Se você estiver interessado em informações extras, você tem que colocar também. E aí, não, isso aqui é uma lista longa, como são 24 operações, eu não voltei todas elas. No final, ele dá uma. Primeiro ele diz qual o grupo pontual de simetria e depois dá a tabela de caracteres do sistema. Né? Então, aqui ele diz o grupo pontual do grafeno e depois ele dá uma. Ele te dá uma tela com o pessoal que faz teoria de perturbação, que faz modelo KP, isso tem uma serventia grande. Né? Com essas informações você consegue utilizar para poder aqueles modelinhos efetivos que são muito úteis dependendo do que você estiver olhando. Então, inclusive, quando você faz o cálculo da banda, isso eu não vou mostrar, quando você faz o cálculo da banda, tem um exemplo lá, aí você roda o Bendis.x, lá também tem uma opção onde você liga o LSIM, se você botar ele para true, ele vai plotar o caráter das bandas lá, a simetria das bandas também. Isso mais uma vez, para o pessoal que faz essas teorias efetivas, é muito útil. Então, quem quiser dar uma olhada em mais detalhes, tem na página do Conto Expresso, está bem claro lá. Aí depois vem as posições atômicas, também em coordenadas cartesianas e coordenadas cristalinas, e depois vai te dar a lista de número de pontos K. Aí, mais uma vez, você notar, ó, do lado direito tem aqui o ponto gama, 0, 0, e tem um piso. Como eu usei simetrias, o meu número de pontos K inicial desse sistema, eu botei 10.10 no mesh, ou seja, em princípio eu teria 100 pontos K. Reduziu para 19. Isso tudo por causa das simetrias. E cada ponto K, se você olhar o ponto K2, é peso, né? 0.08. Ou seja, agora tem um peso diferente de ser simplesmente 1 sobre o número de pontos. Se eu não tiver simetria nenhuma, cada ponto K desse seria o número total de pontos K. Eu tenho simetria, isso reduz o computacional e eu tenho um peso para cada ponto K, dependendo eu não coloquei no próximo slide, mas ele imprime todos os pontos K em... Opa. Oi. Está falhando o áudio. Acho que você podia desligar a câmera, talvez melhor. Deixa eu tirar aqui.
Se não melhorou, fala aí que eu vejo o que eu posso fazer aqui. Então, aí depois ele vai e imprime todos esses pontos K também em coordenadas em termos dos vetores da rede recíproca, né? Aqueles que eu mostrei alguns slides atrás, tá? Então, eu não botei para não ficar enorme aqui. Então, agora, vou passar para a parte da autoconsistência, né? Ele tem esse início lá, Self-Consistent Calculation, onde ele diz que vai começar o cálculo autoconsistente, e depois ele vai falando iteração 1, né? Repete algumas informações, como energia de corte e tal, e ele já dá um valor aqui de energia total, né? Ou seja, o que é interessante nesse bloco é você olhar a energia total, que é... Eu não sei se eu fiz um highlight dela, não. A energia total e esse Estimated SCF Accuracy. É isso aqui que você vai olhando, porque todos os cálculos que a gente fez, você não precisa ficar olhando nada disso, porque eles são cálculos muito básicos e muito simples, e eles convergem muito rápido, né? Ou seja, mas tem sistemas que você vai olhando essa acurácia do cálculo autoconsistente para ver se seu sistema está convergindo. Muitas das vezes ele começa convergindo e de repente começa a flutuar. E o que você faz? Você para a conta ou espera ela terminar, porque isso é uma outra coisa. O Quantum Express tem um default. Se em 100 passos da autoconsistência o seu sistema não convergir, ele para. Ele para, imprime a densidade de carga e fica lá. Aí ele te avisa. Por isso tem que tomar um certo cuidado. Às vezes você bota a conta para fazer e só olha a saída. Ele não é muito claro de que ele parou porque chegou o limite de 100 interações. Ele simplesmente para. Então você tem que tomar cuidado. Às vezes você acha que está com o cálculo convergido e na verdade não. Então esse é o parâmetro que você vai acompanhando durante a convergência, porque, como eu disse, tem alguns sistemas que convergem sem precisar fazer nada, e tem outros que não, principalmente sistemas magnéticos com spin-órbita, multicamada magnética, esses sistemas em geral são bem complicados. Então esse é o parâmetro que você tem que ficar atento, tanto quanto quando a convergência está lenta, e aí o que você faz? Ele terminou ou não convergiu. Aí ou você reduz o beta, que está lá na primeira linha desse bloco vermelho, para poder tentar ir mais lentamente para a solução, porque o beta, se vocês lembram, é o mixing, né? Como eu misturo as densidades de densidade de carga antiga e nova, né? Quando o sistema é muito bem comportado, como é grafeno, silício, você pode botar 0,7, talvez desse para botar até maior, né? E ele converge. Agora, quando o sistema não tem flutuações muito grandes, então aí você bota esse mixing menor para poder tentar obter a solução. Vai demorar mais, eu mostrei isso no slide, como demora mais, só que, assim, é mais seguro. Talvez você, com um mixing grande, você nunca consiga convergir. Tá? E aí isso vai fazer iteração 1, 2, 3, até você olhar aqui na iteração 2, a convergência já sai na 1 está 0.1, ponto 2 Hidber, na 2 já está 0.002 Hidber. O grafeno converge bem rápido. E aí aqui, acabou, passou, terminou a autoconsistência, ele vai imprimir. Eu não coloquei, quando ele termina a autoconsistência, tem um bloco onde ele imprime os autovalores de cada ponto K. Tem lá o ponto K, 1, o gama, 000. Embaixo ele vai dar todos os autovalores. O ponto K2, ponto K3, ele tem um bloco disso. Eu não coloquei porque era meio grande. Então, aí o que você tem que ficar atento agora? O nível de Fermi. Por quê? Esse aí, ele calculou o nível de Fermi, ou seja, ele integrou até uma certa energia para achar todos os elétrons e saiu com o nível de Fermi. Agora, curioso, porque você vai precisar desse valor, quando você fazer o cálculo da banda, se você reparar que o base.x, ele solta um arquivo que ele não está chifretado pelo nível de Fermi. A gente não teve problema no silício, por quê? Porque o silício é um isolante, eu só dei para ele o número de bandas que precisava lá naquele script. Mas quando você tem um metal, um semimetal, você tem que dar um nível de Fermi, você tem que chifretar a sua banda de acordo com o nível de Fermi. Porque do contrário, você vai estar no ponto errado, zero, que a gente costuma fazer isso. Ou, você tem duas opções. Ou você coloca o nível de Fermi nesse valor de energia que ele está te dando. A que eu prefiro, eu sempre shifto todas as minhas bandas para que o nível de Fermi esteja em zero.
que é uma maneira, fica mais claro onde está o nível de Fermi, né? Aí você precisa desse valor. E esse segundo é energia total. A energia total é o que a gente usa. Não sei se vocês repararam no meu script lá do parâmetro de rede, eu tenho uma função no shell que chama grep, eu procuro por uma exclamação, que é essa que está bem à esquerda do total energy que está escrito ali. É isso que eu procuro, porque o quanto expresso, eu sei que no quanto expresso a energia total é acompanhada dessa exclamação. Então eu mando o script procurar e toda vez eu imprimo o parâmetro de rede e esse valor que sai aí do total energy, tá? E aí só tem agora um parâmetro aqui que é importante, que é tá. Então ele dá, tem algumas coisas aqui, esse Harris Folk Estimate, a acurácia, que é uma espécie de um tipo de funcional, que em geral o VASP tem isso também, mas eu confesso que eu nunca vi ninguém usar isso. Eu não tenho muita certeza de por que eles estão acompanhando essa quantidade. E aí tem aqui a acurácia SCF, que terminou com 10 a menos 4 vezes 10 a menos 10 Rydberg. Total All Electron Energy, também eu nunca usei isso, mas deve ter alguma utilidade. E abaixo ele vai dar cada contribuição para a energia total. A contribuição de um elétron, contribuição de Hartree, contribuição do termo de correlação e troca. Lembra quando o Pedro mostrou lá? Você tem vários termos de energia. E aqui ele vai e explicita cada um desses termos, tá? Isso tem uma serventia grande, você pode utilizar isso para algumas análises relevantes, mas o que eu quero focar aqui é nesse último termo aqui, que é o Smearing Contribution. Por quê? Você lembra como a gente está tratando no metal? Eu coloco um pequeno smearing, né? Eu faço um alargamento quando você faz a densidade de estados lá, você vê que se você botar um smearing muito pequeno, você só tem quase que funções delta, né? Aí quando você faz um alargamento, isso facilita a convergência, porque facilita as integrações, só que esse teu smearing não pode ser muito grande. Então é importante olhar para ele, e é o seguinte, quão grande essa contribuição para a energia total do smearing pode ser? A pergunta é sempre aquilo, qual como é que eu quero... Para que energia você está olhando, tá entendendo? Se eu estou olhando para uma energia de ligação que é 1 EV, e essa minha Smearing Contribution é 0,1 EV, eu não preciso me preocupar muito, né? Ela é pequena comparado com a energia que eu estou olhando. Agora, se eu estou falando em casa de 1000 EV, você já tem que tomar cuidado. Então, ou seja, essa Smearing Contribution tem que ser tão pequena quanto... tem que ser menor do que o range de energia que você está olhando, né? Se são quantidades em 1000 eletronvolts, você vai ter que... A estratégia que a gente faz às vezes é o seguinte, eu começo com um smearing grande, e converjo uma vez. Depois eu leio a densidade de carga e vou diminuindo esse smearing. Isso facilita a convergência. É uma... Então, assim, esse smearing, essa contribuição do temperatura eletrônica é uma coisa que você tem que tomar cuidado, porque dependendo do valor que você usa e da quantidade que você está olhando, você pode estar tirando conclusões que não fazem muito sentido, porque se a tua diferença de energia em 1000 EV e a tua contribuição de smearing é da mesma ordem, tem que tomar bastante cuidado, tá? Então, eu fiz essa passada pelo output, e como eu não tinha colocado até então os scripts lá para vocês, eu incluí agora, e eu quero que vocês tentem lá, e depois a gente na aula que vem eu vou abordar as coisas que eu coloquei nos scripts passados, tá? E eu devo colocar os phonons também lá. O Pedro acho que fala no final da aula de hoje sobre phonons, se der tempo, né? E aí a gente segue a partir disso com os exemplos de phonon para a aula que vem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu acho que esse é o meu último slide, eu vou abrir agora para vocês perguntarem, se vocês tiverem alguma coisa com relação ao silício antes, e mesmo quem estava com dúvida com relação ao output, fica à vontade. E deixa eu só dar uma pausa aqui no... Deixa eu ver... Tá, aqui está o pessoal falando sobre quando tá. Então,
fazer o seguinte, então, quem tiver alguma dúvida com relação ao que eu falei hoje, ou com relação aos scripts anteriores, pode falar e eu tento responder aqui. Calma aí. As correções de Van der Waals servem para heteroestruturas. Você está falando de heteroestruturas, porque tem heteroestruturas que são tipo Van der Waals e tem heteroestruturas que são ligações covalentes. Se for ligações tipo Van der Waals, sim. Para ligações covalentes, em geral, eu já fiz alguns testes, não muda muita coisa, não, né? Mas, por exemplo, a heteroestrutura do molibdênio MoS2 sobre o próprio grafeno, ou WS2, são significativamente relevantes, são importantes, sim. Então, isso é outra coisa. Então, você tem as constantes de rede diferentes. E essa pergunta do Euronildo, desculpa se estou falando o seu nome errado, é importante, porque agora vamos supor, eu tenho o MoS2, que é o parâmetro de rede 3.19, e eu tenho o WS2, que tem o parâmetro de rede 3.22, ou seja, ele tem um mismatch desses dois. Para resolver isso, você tem duas opções. Ou você pega um deles e ele vai ficar, vai sofrer um strain, ou vai estar comprimido ou expandido, e aí você casa os dois. Ou você constrói uma célula unitária maior, de modo a minimizar esse strain dos dois. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu tenho a célula 1 por 1 do MoS2 e a 1 por 1 do WS2. Quando você tenta casar os dois, ele fica com um mismatch entre os dois parâmetros de rede de 5%, vamos dizer assim. Existem células que você pode, em vez de 1 por 1, você pode usar 3 por 3, e aí você reduz 3 por 3 de um com, sei lá, raiz de 3 ou raiz de 3 do outro. Aí isso reduz o mismatch. Isso é uma coisa... tem alguns artigos já sobre isso, porque você tem que minimizar o strain dessas duas estruturas. Aí ou você aumenta, ou você pode girar. Tem um programinha que chama NP Interfaces. Você dá duas estruturas e ele tenta casar elas com o menor tamanho de rede possível e com um strain que você diz o quanto tem que ser. O nome do programa é MP Interfaces. Ele funciona razoavelmente bem. Em alguns casos dá problema, mas em geral funciona bem. Se você está interessado em heteroestrutura, é uma boa coisa de olhar. O André está perguntando se o VASP imprime as operações de simetria. Que ele usa, eu tenho certeza. Ele usa as operações de simetria. Agora, se ele imprime explicitamente como o quanto expresso faz, eu não tenho certeza disso. Eu posso dar uma olhada. Com certeza você tem como obter, mas eu não tenho certeza se ele imprime exatamente como o quanto expresso faz. Mas eu posso dar uma olhada nisso. O Alexandre está perguntando, durante o cálculo VC-Relax do grafeno, mesmo usando a flag, mudou, alterando a quantidade de vácuo, de travar. Então, o Alexandre, realmente, eu podia ter comentado isso, o Alexandre botou um comentário aqui interessante. Quando você faz, eu tinha falado sobre isso em algumas aulas atrás, quando você faz o cálculo do VC-Relax, ele começa a aumentar e diminuir o parâmetro de rede nas três direções, de modo a obter o mínimo da estrutura, o mínimo do parâmetro de rede da estrutura. Só que se você tem um sistema 2D, você só quer mexer no parâmetro de rede no plano, né? No VASP, você não consegue controlar isso. Ele simplesmente mexe todos os parâmetros de rede, mesmo o vácuo, ele aumenta ou diminui. Para resolver isso, você tem que aumentar significativamente o tamanho da caixa e o VASP para de mexer. Aí o Alexandre notou, isso eu não tinha reparado, mas é verdade, que mesmo... Aí no Expresso você tem uma flag que chama o seguinte, cell do free. O que essa flag faz? Você fala para ela assim, ó, se você colocar o que está no script lá, que é 2D XY, ele só vai relaxar os parâmetros na direção X e Y. A Z ficaria fixa, em princípio. Mas o Alexandre notou que ele mexe um pouquinho ainda. Né? Tem uma alteração. Então, Alexandre, eu vou fazer o seguinte. No VC Relax não tem como você travar
O que tem é fazendo a outra opção que eu coloquei, que é fazendo na mão, né? Quando você faz na mão, você simplesmente bota o parâmetro, você deixa o C fixo e vai variando. No VC Relax, eu não sei se tem alguma coisa, como se tem, como é que eu vou dizer, algum threshold que você consiga mexer para que ele não altere. Eu acho que não, acho que mesmo assim ele dá uma alterada, mas é muito pequenininha, tenho quase certeza que é bem pequena, tá? Wellington, como pode alterar o número de passo? Calma aí. O Wellington, não entendi muito bem como pode alterar o número de passo até convergir. Bota um pouquinho mais claro embaixo que eu respondo. Eu não entendi essa muito bem, Wellington. Tem uma dúvida. O Maírton está perguntando. Interface gráfica Burai e XCrisDen, elas ajudam a colocar informações. A primeira eu não conheço. Essa Burai eu não conheço. Vou até anotar depois dar uma olhada. Agora o XCrisDen ele é muito conveniente, né? Ele abre os outputs e os inputs já do Expresso diretamente. Eu uso muito o XCrisDen. Eu uso os dois que eu uso basicamente são o XCrisDen e o Vesta, porque o Vesta, que o XCrisDen é muito mais integrado com o Quanto Expresso e o Vesta é muito mais integrado com o VASP. Ou seja, eu uso esses dois basicamente, mas são muito bons. Esse Burai eu não conheço. O Alexandre aqui, para um cálculo de relaxação, no baixo precisa fazer um cálculo até já devido. Calma aí, para um cálculo de relaxação de estrutura no VASP, precisa fazer o cálculo de relaxação de estrutura até que o número de passos iônicos seja 1. Calma aí, eu não entendi. O número de passos iônicos seja 1. O número de passos iônicos vai depender de quão longe você está do mínimo local que você quer. Eu não entendi essa parte de por que o número de passos iônicos tem que ser 1. Professor, posso explicar isso melhor? Dá uma esclarecida nessa questão um pouquinho mais embaixo, Alexandre, que eu volto nela. Boa biblioteca de pseudopotenciais. Eu falei na aula passada, isso eu tenho que incluir no GitHub. É o Materials Cloud, do pessoal lá de Lausanne, do professor Nicolas Marzari. É uma boa biblioteca. Tirando que lá acho que não tem nenhum pseudo-relativístico, mas lá é uma boa biblioteca lá. Eles fizeram testes e tem também um conjunto de testes dos pseudos também que você pode olhar e ver se o pseudo que você escolheu é apropriado para a quantidade, se não tem que usar um número de corte da energia de corte muito grande, tá? Ao fazer o cálculo sobre pressão em metais, é bom utilizar o smearing, porque a pressão pode levar a transição de fase. Ao fazer o cálculo sobre pressão em metais, é bom utilizar smearing. Em metal, você sempre tem que utilizar smearing. Você nunca consegue, Josiane, você nunca consegue fazer a conta com ocupação fixa ou outra. Você vai ter que usar o smearing, porque a pressão pode levar a transição de fase. Então, mas para o metal você vai ter que sempre que usar. O Alexandre, acho que estava comentando sobre alguma outra coisa. O HML, referência guia do item 4. Tem algum programa que, com base no input no CPU disponível, tenhamos a previsão do cálculo? Então, eu pulei essa parte final. É uma boa pergunta, HML. O negócio é o seguinte, quando você vai no final do quanto um pouquinho antes de começar a autoconsistência, o Quanto Expresso tem uma flag lá que ele fala assim: memória RAM que vai ser utilizada, uma estimativa da memória RAM. Ali, aquela estimativa é muito boa. Você já pode ter certeza. Se ele diz ali que você vai precisar de 16 GB e seu computador tem 10 GB, pode cancelar a conta que ela não vai rodar. Ali esse é um bom... Às vezes eu até pego assim, rodo na tela, só para olhar, aí vejo, a quantidade de memória está dentro do que eu tenho. Eu continuo, vou e submeto na fila. Se não, pode cancelar, porque ele vai estourar a memória RAM, e aí uma simulação que estoura a memória RAM demora a vida inteira, né? Então o custo computacional é muito mais alto. Então, ali tem uma informação. E no final do programa, aí você já teve que fazer a simulação,
O conto expresso dá várias coisas. Quanto tempo eu fiquei em cada rotina, quanto eu usei de memória. Eu não comentei isso, que são as coisas muito técnicas, então eu não quis entrar em detalhes disso. Mas esse é um ponto. Um pouquinho antes de começar a autoconsciência, ele diz a quantidade de memória RAM. Aí ali você já tem ideia se você vai ter memória ou não para poder fazer a sua simulação. Tá? O tempo de cálculo, é difícil saber a priori. Né? Você vai fazendo os testes e tentando estimar, né? Mas é difícil saber a priori quanto tempo vai levar. O Alexandre aqui, acho que é a pergunta lá de cima, né? O VC Relax mudou o tamanho da caixa em 10 anos. Se é isso, tá errado. O VC Relax, o Alexandre tá falando que a minha caixa, o tamanho da minha caixa de 10 anos para 4,6 bor. Eu vou olhar isso em detalhes, o Alexandre, porque 10 anos, então, é o mínimo aceitável, tá vendo? Calma aí. 10 anos tá aceitável. Se for qualquer coisa abaixo de 10 anos, tá errado. Então eu vou dar uma olhada lá. Mas 10 anos é o mínimo. Eu estou colocando esses parâmetros sempre no mínimo, porque cada um tem um computador. Apesar do VC Relax roda muito rápido. Se vocês notarem, eu botei o parâmetro de rede inicial muito próximo do final. Então ele vai fazer alguns passos e já vai relaxar. Tá? No VASP, para relaxar a estrutura, a gente faz o cálculo uma vez. Vai dar um determinado número de passos iônicos, aí converge. A gente pega essa nova geometria. Tá. É aquela pergunta lá de cima do Alexandre. Tá. Não, entendi qual é a pergunta. Por quê? Mas isso eu não vi para relaxar a estrutura? Não, porque olha só, quando você relaxa a estrutura, porque tem duas coisas. O G só vai mudar quando você mudar o tamanho da tua caixa. E aí, se você está fazendo o VC Relax, vai acontecer isso. Vamos supor que eu chutei um parâmetro de rede inicial muito pequeno. Ele vai expandir o parâmetro de rede, e aí isso vai mudar o número de ondas planas, o G. Agora, para um cálculo puramente de relaxação, ele não vai fazer isso. Ele simplesmente vai. A caixa está fixa, vamos supor que eu tenho uma data, mas ele vai só pegar a distância com relação ao plano. Nesse caso, eu acredito que o G não mude, né? Eu nunca olhei para isso em detalhe, mas eu acredito que o G não mude. Se é isso, agora eu entendi a pergunta. Então, o que o Alexandre está falando é o seguinte: quando você vai fazer o VC Relax, ele altera o tamanho da caixa. E aí, quando você aumenta ou diminui, o número de ondas planas vão aumentar ou vão diminuir. Né? Então, aí ele diz que no VASP eles fazem um cálculo novamente, até que você só tem um passo iônico que chegue na estrutura. Isso é por causa dessas correções para energia. O Pedro vai falar hoje sobre força, então ele deve comentar mais sobre esse problema do stress de Pulley. E aí a pergunta é como isso é feito no quanto expresso. Para ser bem sincero, Alexandre, eu nunca fiz esse tipo de coisa no quanto expresso da questão do VC Relax. Teria que... porque isso pode dar problema, e você está falando pode dar problema para a questão de phonos, né? Porque para a questão de phonos, se eu faço um VC Relax, se o seu sistema não tiver realmente no mínimo, ele vai aparecer fono imaginário. Então, mas eu confesso que eu nunca encontrei esse problema. Eu faço, às vezes, as relaxações e quando calculo os fonos, tá esperado. Eu não tenho certeza de como isso funciona no Conto Expresso, se você tem que fazer essa mesma estratégia no Vasper. Mas eu posso dar uma olhada nisso. Qual a diferença do método VC Relax para o método Relax? Ok, Clóvis, o método Relax, ele vai fazer o seguinte, você dá os vetores A1, A2 e A3 e esses não mudam. Vai mudar a estrutura, um átomo vai mover daqui para lá, um outro vai sair de uma posição para outra, mas a caixa, vamos botar assim, A1, A2 e A3 permanecem fixos. Só muda a estrutura local. Quando você faz isso para o Relax, para o VC Relax, ele vai não só mexer com a estrutura, as coordenadas, como vai mudar os parâmetros de rede. O A1, A2 e A3 vão ser modificados. E aí, tem lá que se vocês olharem lá no input que eu mandei, ele tem
tem dois parâmetros novos, que é a pressão que você quer, você pode botar lá, e a pressão, o threshold da pressão, é o como você aceita. Vamos supor, eu quero que a pressão seja igual a zero, mas de chegar a zero é difícil, então você coloca um threshold, uma aceitação, tipo uma convergência, né? Quando a pressão chegar, tiver convergida para dentro de meio quilobar, você aceita, tá? Então, isso tá lá. Aí roda o VC Relax lá e dá uma olhada nisso. Essa questão também do parâmetro C modificar um pouquinho. Mas essa questão que o Alexandre levantou, eu vou dar uma olhada, mas eu nunca me deparei com esses problemas de ter que fazer essa conta, levando em conta que a caixa vai aumentando. Tá? Então, alguém tem mais alguma pergunta? Tem ainda duas perguntas ali do Aguimael e do William, só para. Tá, desculpa. Eu perdi essas. Desculpa, Márcio. O que o Pode Alexandre falar. perguntou, o Express faz isso automaticamente. No VC Relax, se você for ver, quando ele faz a penúltima interação, aí ele recalcula os pontos Gs e aí ele faz uma a mais. Então, se você for ver, quando no VC Relax, da penúltima para a última, tem uma diferença significativa de energia, que é essa que eu acho que tem a ver com essa correção que no VASP tem que ser feito manualmente. Tá. Eu não sabia disso. Ainda bem. Eu vou dar uma olhada, então, depois no final. Então, Você está aqui vendo do Daniel e do William. Tá. Todos os cálculos feitos em paralelo podem ter seus parâmetros de input alterados. Série. O Quanto Expresso é automático. Assim, tem um problema seguinte: às vezes acontece, se o teu sistema é muito pequeno e você tenta fazer uma conta em paralelo com muitos cores, ele dá problema, né? Que ele diz assim, porque ele vai distribuir, né? Vamos supor que você tenha um sistema pequeno e você não tenha banda suficiente para distribuir. Ele vai parar e vai falar, ele para inclusive na rotina que divide isso, que ela vai separando, né? Então ele vai simplesmente não vai rodar em paralelo, mas em geral funciona. Mais uma vez, a não ser que você tenha um sistema muito pequeno, esteja usando muitos cores. No contrário, você não precisa mudar muita coisa não com relação à paralelização. Tá? Como identificar se a estrutura está um T, 2H ou 3R? O William, tenta ser um pouco. O que você quer dizer? Um T são aquelas fases tipo. Eu tenho o MOS2 hexagonal, e aí depois ele vai para uma fase retangular, ele chama de um T-linha, é isso que você está falando, William? Isso mesmo, professor. É um empilhamento de MD, né? Tem que aí muda a posição dos átomos, William. Aí você tem que ver como é que Então, mas pela simetria que ele solta na saída do expresso, você consegue, como é que eu vou dizer? Consegue. Não dá para precisar, você vai ter que olhar a estrutura, mas a simetria que ele solta na saída, né, no input, no output, te ajuda a identificar isso também, né? Mas você vai ter que olhar a estrutura. O Wellington, no Siesta, se determinar a quantidade de passos para relaxar a estrutura. Calma aí. No Siesta, se determina a quantidade de passos para relaxar utilizando MD type of run. Eu não entendi a pergunta, Wellington. Tenta ser um pouquinho. Escreve um pouquinho mais aqui, que eu não entendi direito. O Hmael. A questão do número de cores utilizados no cálculo. Ser par ou ímpar implica em algo. É uma boa pergunta. Eu nunca pedi o número de cores ímpar, então eu não sei dizer. Eu sempre peço o número de cor par. Então, não tem como responder essa questão, Hmael. Pode testar. Pega lá, se você tiver acesso a uma máquina em paralela, testa lá e vê se dá alguma diferença. Eu não sei dizer. Nunca tentei usar. Testou 3 e deu erro. Então, é uma coisa assim, tão. Todos os clusters vêm com. Tá rodando em 9, tá indo normal. Às vezes foi alguma coisa do input dele. Então, assim, mas eu nunca testei, não. Mas é bom. Foi o Clóvis. O Clóvis falou que tá testando em 9 e tá indo normal. Eu sempre peço par. Deixa eu ver aqui.
Então, alguém tem mais alguma coisa? Eu fiquei devendo essa aqui do Wellington, que eu não entendi. Também não sei se não aceita o número primo. Mas do Wellington eu fiquei devendo aqui que eu não entendi a pergunta. Mas é porque eu também o Siesta eu conheço um pouco menos. Eu já usei, mas eu não conheço muito bem o Siesta. Mas se ninguém tem mais perguntas, Pedro, tá aí? Eu tô aqui, acho que então, acho que é isso. Como determinar o número de iterações até a convergência. Então, se é isso que ele quer saber, eu no ponto expresso isso não tem como você saber isso a priori, né? Só depois de convergir que você vai saber quanto foi. Não Pelo menos sei até onde eu sei. que Wellington depois manda um e-mail para a gente com a sua pergunta mais clara, É, no CS também não dá para saber e o MD Type of Run do CS equivale ao calculation do quanto expresso. Tem que ver o que tá. ele quer dizer. Então, beleza. Então, tem mais algum. Então, só finalizando, tem mais os scripts que eu coloquei lá. E. Então, o Teldo perguntou: nos exemplos tem um que é NSF. Boa pergunta, Teldo. É o seguinte: esse do NSF é no cálculo da densidade de estados do grafeno. Por quê? Quando a gente fez a densidade de estados do silício, eu não me preocupei com isso, que o silício é tão barato computacionalmente. O que eu fiz? Só fui aumentando o número de pontos cais, sem me preocupar, e tirava a densidade de estados. Só que quando você vai fazer isso com um sistema maior, o grafeno já cai nesse caso por causa do vácuo, apesar de ter o mesmo número de átomos do silício, ele tem um vácuo grande, que a melhor estratégia é a seguinte: você faz o cálculo SCF com o número de pontos cais razoável, no caso, acho que eu pedi 10 por 10 por 1, e aí depois você faz um cálculo NSF, onde ele lê a densidade de carga do cálculo SCF, mas agora você pede um grid enorme, eu pedi um grid 64 por 64, para poder ter uma densidade de estados suave, porque se você usar o 10 por 10, a tua densidade de estados vai ser horrível, muitas flutuações. Quando você vai para 64 por 64, aí você tem uma densidade suave. Para as densidades de sistemas grandes, essa é a melhor estratégia. Cálculo SCF para obter uma densidade de carga convergida e um cálculo NSF, onde ele vai ler essa densidade de carga e vai calcular em pontos do espaço K que você deu, num grid muito mais fino, né? Então, tá lá. Eu não coloquei muito claro essa estratégia, mas isso é a melhor estratégia para densidade de estado, porque você precisa de muito ponto K para ela, tá? Obrigado pela pergunta. Eu devia ter comentado isso no... E no NSF a gente tem que corrigir as posições do. Não, não. Se você faz um relax, ele vai dar uma densidade de carga lá, e o NSF automaticamente interpreta que você vai ler uma densidade de carga. Então, vamos supor que você fez um relax, fez 20 passos iônicos. Quando você for fazer o NSF, ele vai pegar a densidade de carga do cálculo SF e as posições do cálculo SF e vai fazer o cálculo NSF. Você não precisa se preocupar em alterar no input, não. Pode usar do mesmo jeito, tá? De uma forma geral, sempre que usa o restart, ele pega as últimas posições atômicas. Se você usa o from scratch, ele vai ler as posições atômicas que tem no seu input. Se você usa o restart, ele pega as últimas posições atômicas que você tinha ali da onde você está restartando. E o NSF, tanto que se você tentar rodar, o default do NSF é ler, tá entendendo? Tanto que se você tentar rodar o NSF sem ter uma densidade de carga, ele reclama. Ele para, na verdade. Ele fala, tentei ler densidade de carga, não está no arquivo tal. Ele vai e para. Tá? É possível exportar o arquivo .cif usando o quanto expresso. Eu não sei se o XCrisDen faz isso, de Jardiel. Talvez você consiga ler o, o, o output do quanto expresso e exportá-la no XCrisDen. Eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Ok, então, se não tivermos mais perguntas,
Nós vamos encerrar essa parte, a gente volta às 3, voltar às 3h15, né, que já são 3h03. Então, a gente volta às 3h15, pessoal. Pode ser? Falou então, tchau. E divirtam-se lá com os inscritos.